Vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né? E vamos lá, peguem suas apostilas. Estou aqui já com a minha apostila aberta na página 43. E nós vamos falar agora sobre métodos de separação de misturas, tá? Esse texto aqui na página 43, ele nos traz a seguinte situação. Ele nos fala aí que a maior parte das substâncias, né, da matéria, ela está em misturas e não em substâncias simples, que a gente viu na última aula, que substâncias simples ou substâncias compostas puras têm uma definição apropriada. As substâncias simples são formadas apenas por um tipo de elemento químico, por exemplo, o ouro. O ouro é uma substância simples, desde que ele não esteja em nenhum tipo de mistura, nenhuma liga. Você pode obter aí o ouro puro, ou o oxigênio puro, o nitrogênio puro, e você pode chamar aí de uma substância pura e simples. Também há as substâncias aí que são puras, porém compostas. O exemplo, a água. E há as misturas. A maior parte aí da matéria, ela está em mistura. A própria água, então, necessária para a nossa vida, ela é encontrada em mistura. Você não vai encontrar lá a água como nós vemos a sua fórmula química, H2O, purinha lá. Não, você vai ter sempre um tipo de mistura. Uma água de boa qualidade, água mineral, por exemplo, é uma água que tem sais minerais misturados nela. Porém, há muitas situações em que a gente não deseja algum dos materiais que estão nessa água. Aí deve-se desenvolver métodos de separação de misturas. No caso, para a gente poder estar retirando esses materiais. A água tratada, ela passa por vários processos de separação de mistura para poder chegar de forma limpa, de forma potável. Para a gente começar a falar aí de métodos de separação de misturas, temos que ver algumas características que são importantes para haver essa separação de mistura. E aqui nesse texto, ele já nos traz essas características. Então aqui, ó, tipo de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea. Vamos relembrar? O que é a mistura homogênea? Homo igual, gênea, gênese de início, de formação. A formação dela é igual. Então, você pegar uma água e não ver os seus componentes, por exemplo, a água mineral, você pegar ela e colocar em um copo e olhar aí uma água destilada, que seria a água pura, apenas H2O, você não consegue ver seus constituintes, você não consegue diferenciar uma da outra. Então, a água mineral, por exemplo, é uma mistura homogênea, onde você não percebe os seus componentes. Um exemplo de mistura heterogênea, uma coisa bem grosseira, a água e o óleo. A água e o óleo você percebe em duas fases bem definidas, bem separadas, os seus constituintes. Então ali você consegue perceber as substâncias formadoras dessa mistura. Então, quando você começa a falar em separação de misturas, será que isso é relevante? Sim, e bastante. Porque dependendo da forma que é a relação ali dos componentes dessa mistura, vai ser a forma mais adequada para você tentar separar esses componentes. O estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Será que para mim separar o gás que tem ali numa água com gás, é o mesmo processo para mim separar uma areia que tem um pouco de água? Com certeza não. Então, essas características são bastante relevantes. Propriedades das substâncias que formam mistura. Pontos de fusão, nós já sabemos aí que as substâncias têm seus pontos de fusão e de ebulição como características dela. Exemplo, a água, o seu ponto aí de fusão é 0 grau a 1 atmosfera de pressão, né? A pressão do ar aí a 1 atmosfera a 0 grau, a água sólida, o gelo começa a se transformar em água líquida e a água líquida começa a se solidificar. Mas isso não é uma característica encontrada em outros líquidos. O etanol, por exemplo, ele entra aí em fusão, a ebulição em 78 graus. Olha aí a diferença. Enquanto a água é a 100 graus, o etanol
ele já é uma temperatura diferente. Então, isso é relevante, sim, e bastante, tá? Vamos dar continuidade, então. Separação de misturas heterogêneas. Hétero vem lá do grego, heteros, que significa diferente, gêneas, de gênesis, que é o início, que é a formação. Então, são formações, com misturas com formações diferentes. Então, pense sempre que fala-se em heterogêneo, em misturas aí que você consegue perceber os seus formadores, tá? Uma forma aí de separação muito comum de misturas heterogêneas é a filtração. O café, uma coisa que é muito habitual aí nas nossas casas. O café, você tem ali a água, que é líquida. Olha aí a diferença das características dos seus componentes. Você tem ali a água líquida junto com o pó de café, que é sólido. E o que a filtração faz? Ela separa os seus componentes, mas como? De que forma que isso é feito? O papel, em última análise, imagine como se ele fosse uma peneira com furos muito fininhos. Por quê? São esses furos pequenininhos, né, que são os poros aí do filtro, que permite que a água flua por ele e segura ali o pó do café. Então, a filtração acontece sempre dessa forma, onde você tem geralmente um líquido, que esse líquido consegue passar pelos poros desse filtro e algo mais grosso fica por ali, tá? Por exemplo, o café. A filtração simples, um exemplo, a hora que vai coar o café. Uma filtração a vácuo é quando você força a passagem desse líquido pelos poros desse filtro. Temos aqui na outra página uma ilustração disso, tá? Deixa eu focar aqui melhor. Temos aqui na outra página uma ilustração disso e vamos ver aqui, ó. Nesse exemplo, você tem aqui uma mangueira que está retirando o ar de dentro desse vidro. Ao retirar o ar, ela cria um vácuo, ela cria uma pressão negativa, ou seja, ela força a passagem do líquido que está aqui em cima para dentro da garrafa. No caso aqui, o nome correto é filtração a vácuo, empregado por um funil de Buchheiner e um Kitasato. Vamos imaginar a seguinte situação? Imagine que você está querendo filtrar aí uma sopa ou, sei lá, um pão embebido em leite. Você está querendo tirar o leite desse pão aí. Levaria tempo, daria trabalho para que esse líquido passasse ali pelo poro do seu filtro. Lógico, você tem que ter um filtro resistente, que não vai aí se romper com a pressão feita sobre ele, né? E ao tirar o ar aqui que está aqui embaixo, você força a passagem. Como esse pão ele não vai passar pelos poros, você vai conseguir tirar o leite dali. E esse é um exemplo aí que a gente poderia estar imaginando no nosso cotidiano para uma filtração a vácuo. A decantação. A decantação é um processo um pouquinho mais lento. Imagine a seguinte situação. Temos aqui, ó, a decantação, misturas heterogêneas, continuamos aí na linha das misturas heterogêneas, sólido-líquidas. Também pode ser separados por decantação, processo no qual misturas heterogêneas são mantidas em repouso, possibilitando que as duas fases se separem. Vamos pensar na situação? Uma água suja de terra, uma água barrenta. Você, se pegar ela em um balde, uma caneca, um recipiente e deixar ali descansar por algumas horas ou dias, as partículas mais pesadas elas vão escorrendo, vão caindo vagarosamente, vão decantando para o fundo do recipiente. É isso que a decantação faz. E aqui na nossa apostila temos aqui os exemplos. Perceba o seguinte, que você tem um líquido e você tem aqui algo que estava misturado nele. E devagarzinho ele vai escorrendo, vai caindo, vai indo ao fundo, tá? Uma boa forma de você separar isso seria com o auxílio aí de um funil. Como assim? Imagine que você pegou lá uma água com terra, que está suja ali, uma água barrosa, e coloque nesse funil, aqui como está nesse exemplo. No caso, aqui estaria as cores invertidas, mas o que aconteceria?
vagarosamente essas partículas de terra iriam ir ao fundo por serem mais pesadas, se abriria esse funil, permitiria que ela escorresse para fora e ficaria com a água mais limpa na parte superior. Vamos aqui na sequência, deixa eu trocar aqui de página. Separação de misturas homogêneas. As misturas homogêneas já são aquelas que a gente não consegue observar suas partes, né? Ela é uma fase só. Um exemplo, evaporação. Imagina a seguinte situação, você tem ali água e sal. Você colocou uma quantidade de sal ali, o suficiente para dissolver ele todo em alguma quantidade de água. Como separar? Uma técnica aí barata, porém leva um certo tempo para acontecer e precisa de ter um ambiente ensolarado, é a evaporação. É assim que é tirado aí, é uma técnica usada aí nas salinas para poder estar obtendo sal da água do mar. Eles conseguem retirar, transviar um pouco do mar para um ambiente seco, criam ali como se fossem lagoas rasas e trancam a passagem de água ali. Como o ambiente lá é bastante ensolarado, essa água vai evaporando, o sal não evapora, ele não acompanha e ele vai ficando. No final, ele consegue se separar o sal, tá? Essa aqui é um exemplo que a gente pode estar dando da evaporação. Outra forma também bastante parecida é a destilação, né? A destilação parte do mesmo princípio da evaporação. O componente mais volátil, o que é o mais volátil? O que tem mais facilidade de se transformar em vapor é vaporizado, deixando menos volátil. Vamos pensar na seguinte situação? Acabou-se de fazer a vinhaça da cana. O que é a vinhaça da cana? Moem a cana, tiram a garapa, né, o suco ali da cana e coloca lá o fermento e deixa ela fermentar. Com a passagem de algum tempo, esse fermento que está ali comendo o açúcar da cana, ele produz como resíduo gás carbônico e o álcool, o etanol, e você fica com aquela mistura chamada vinhaça, que tem um cheiro forte e tal, que é uma mistura de restos ali biológicos dos seres ali que estavam decompondo o açúcar, do fermento, e você tem ali o álcool, que é o que você está buscando produzir, que uma usina está buscando produzir. Como separar esse álcool da água? Tá? Uma forma de estar fazendo isso daí é você aquecer essa mistura. E é isso que as usinas fazem. Eles colocam essa mistura toda dentro de um recipiente fechado, aquecem com fogo e como separar o álcool aos 78 graus, o etanol, o álcool do tipo etanol, ele entra em ebulição, ele deixa de ser líquido e começa a se transformar em gasoso. Enquanto a água só vai fazer isso aos 100 graus. Olha aqui um exemplo. Imagine que aqui a gente tivesse essa vinhaça, essa mistura de etanol e água. Aí, ao aquecer, 78 graus, o etanol começa a virar vapor, ele começa a sair desse líquido, virando o vapor. Aqui em cima ele é coletado e é desviado para um recipiente mais frio, né, abaixo de 78 graus, e nesse recipiente, então abaixo de 78, ele começa a se liquefazer de novo e é coletado aqui embaixo. Esse é um exemplo de poder usar a destilação. Você aquece uma mistura em que os seus componentes ali entram em ebulição em diferentes temperaturas, né? O componente mais volátil, ou seja, o componente que tem mais facilidade, que em menor temperatura ele se transforma de líquido para gasoso, ele vai deixar essa mistura líquida, se transformando em gás, e você coleta ele, resfria e você obtém ele em separado, né, em outro pote. E outra forma também é a destilação fracionada. A destilação fracionada, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem aí a atmosfera, o nosso ar aí, imagine que nessa mistura de ar que você vai
tentar separar os seus componentes, vamos imaginar que só existiam 3 tipos de gás. Que você tem aqui o oxigênio, o nitrogênio e o dióxido de carbono. Os 3 são gases, toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, você não consegue perceber os seus componentes. Aí imagine que você quer separar esses componentes. Você pega ali o oxigênio, ele tem uma característica própria dele. A sua temperatura de ebulição é menos 183 graus. O nitrogênio, menos 195. Quer dizer, a menos 195 graus, o nitrogênio deixa de ficar líquido, ele ferve, ele entra em ebulição e vira gás. E o gás carbônico já é uma temperatura mais quente, a menos 78 graus, 78,5. Agora, como que eu vou separar? Eu vou usar essas características específicas de cada um, eu abaixo toda essa temperatura a menos 200, eu vou formar ali um líquido. Esse líquido tem os 3 componentes ali, oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Aí eu começo vagarosamente a elevar essa temperatura. De menos 200, menos 199, menos 198, chego lá a menos 195. Nesse momento, o nitrogênio que estava líquido começa a se transformar em gás. Eu elevo mais um pouquinho, a menos 193, por exemplo. Não tem mais nitrogênio líquido, ele ferveu e virou gás. Separei ele, eu tenho que coletar ele através de um equipamento, com canos, com recipientes fechados, que consigo coletar esse gás, mas eu tenho esse gás puro, enquanto a minha mistura líquida se mantém ali, o oxigênio e o dióxido de carbono. Tá, separei o meu nitrogênio. Mas eu quero o oxigênio separado também. Então eu continuo elevando. Menos 190, menos 189, menos 183, a temperatura de ebulição do oxigênio. Ele começa a ferver, deixa de ficar líquido, passa-se a gasoso, ele abandona ali a mistura líquida e fica só o dióxido de carbono líquido, a menos 78,5. Então eu já tenho ali separado as 3 substâncias. Essa é uma forma de utilizar a destilação fracionada, tá? Aí eu vou querer que vocês façam os exercícios aqui da página 48, tá? Que é para ser entregue até sexta-feira. Vocês vão estar fazendo o exercício 8 e 9 e vão estar me enviando por mensagem junto com o 10, com o 11, com o 12, com o 13 e com o 14. Vão estar me enviando uma mensagem por e-mail, tá? Peguem e façam os exercícios, marquem as respostas certas, os que são objetivos, os que são descritivos. Vocês respondam, tirem foto ou escaneiem e enviem no e-mail para mim. Mas a aula ainda não acabou não, tá? Essa aqui é a primeira parte das atividades que temos que fazer hoje. Eu vou continuar agora falando das reações químicas. Olha aí a nossa teoria. Ao misturarmos certas substâncias, frequentemente observamos transformações como mudanças de cor, alteração de temperatura, liberação de luz e formação de precipitado em soluções. Essas aí são as características de uma reação química. Toda vez que você vê alguma dessas situações, você pode falar, não, aqui aconteceu uma reação química e não física. Lembre lá, física é mudança de estado. Você tem lá o sólido que passa para líquido, o líquido que passa para gasoso, ou você corta em pedaços. Você está simplesmente fazendo mudanças físicas. E as químicas? As químicas não, ela tem características específicas. Mudança de cor. Quando eu vou lá e cozinho um bife, ele era avermelhado e passou para uma cor mais amarronzada. Mudou de cor? Mudou. Então você tem uma reação química. Você foi lá e fez uma reação de queima, queimou o papel. Teve alteração da temperatura. Teve alteração da temperatura. Então é uma reação química. Você, ao queimar esse papel, percebeu a liberação de luz. Outra característica da reação química. Você misturou um ácido e com uma base. Misturou com, por exemplo, o hidróxido de alumínio aí. Você não vai ver a mistura.
com o ácido do seu estômago, estava lá com azia. Ele vai formar um precipitado dentro do seu estômago, vai formar ali um tipo de sal, tá? Então essas são características das reações químicas. Nas reações químicas, as substâncias presentes no início são chamadas de reagentes. Ah, eu vou misturar papel, então tenho lá a celulose do papel com o O2, o oxigênio do ar, e vai passar por uma reação de queima, né? Uma reação química de queima. Então eu chamo ou a celulose, ou o papel, o combustível que eu vou estar utilizando, com o O2, o oxigênio, de reagentes. Porque é eles que vão reagir e vão formar outra substância, os produtos. Outra característica das reações químicas é que elas são muito difíceis de serem revertidas ou impossíveis. Você não consegue transformar a cinza ali do papel em papel novamente. Tampouco não vai conseguir transformar o gás carbônico em papel novamente. Essas transformações podem ser muito rápidas, como uma explosão. Você tem a explosão ali, a dinamite, você tem ali o TNT, o trióxido alguma coisa, não vou lembrar o nome certinho aqui, e ele reage com o oxigênio, formando outros produtos. E essa é uma reação muito rápida, que aumenta de volume porque ele esquenta muito, há uma expansão dos gases muito rápida e chamamos isso de explosão. Ou extremamente lentas, como a formação de ferrugem em estrutura metálica. Você tem ali o ferro, que ele está estável, né? E o oxigênio começa a juntar com ele, formando óxidos, formando as ferrugens, né? As leis que regem as reações químicas. A primeira lei aí, que a gente vai estar falando, é a conservação de massas de Lavoisier. Eu já falei com vocês no início do ano dessa lei, que é aquela frase bonita lá que o Lavoisier dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como assim? Resolvi dar uma ajuda lá em casa e varri a calçada. Juntei algumas folhas da árvore e, como não tinha muito o que fazer, pesei. Deu lá 5 quilos de folha, tinha muita folha lá. Queimei essas folhas. Ao queimar essas folhas, fui lá e pesei as cinzas. Deu lá 400 gramas só, 300 gramas de cinza. 300 gramas de cinza. Para onde foram os outros 4,7 kg dessas cinzas? Elas desapareceram? Não, elas se transformaram. Se elas não estão ali, provavelmente elas viraram gases, né? O dióxido de carbono, e foi para a atmosfera. Então, o meu pai foi lá e abasteceu o carro. Colocou lá 40 quilos. Ele pesou a gasolina e não apenas mediu o volume em litros. 40 quilos de gasolina. Rodou com o carro e acabou. Para onde foi essa gasolina? Ela se transformou em movimento. O movimento é energia, foi obtido através da queima. Mas e o material, a massa, a matéria da gasolina? Saiu pelo escapamento do carro em forma de gases, né? A maior parte aí dióxido de carbono. E Lavoisier foi o primeiro, foi esse francês aí, que teve a ideia de pesar as reações. Como assim? Ao fazer uma reação de queima, ele ponhava lá o combustível, o oxigênio necessário para queimar esse combustível e pesava. E ao queimar, fazia essa queima num ambiente fechado e pesava os gases que formaram e não tinha variação. Então, ele conseguiu enxergar que na natureza nada se cria. Você não forma material a partir do nada e nada se perde. Você também não destrói a matéria. Ela só muda, ela só se transforma. As leis das proporções constantes ou a lei de Proust, né? A lei de Proust é aquela lei que nos diz que os compostos, as substâncias compostas na natureza, são formadas em proporções definidas. Como assim? Se eu pegar aqui, como traz o exemplo aqui na nossa apostila, a água, 9 gramas de água, e eu conseguir separar a água, como assim? A água pura, ela é formada de quê? Oxigênio e hidrogênio. H2, 2 oxigênio e 2 hidrogênios e 1 oxigênio. H2O. Como eu separo? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio para cada molécula. Isso em quantidades de indivíduos de espécies químicas. Mas em massa, qual que é a proporção? É sempre essa proporção que está aqui, ó.
para cada 9 gramas, 9 quilos, qual que seja a sua unidade de medida, vamos falar em gramas. Para cada 9 gramas de água, eu vou ter 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. 9 de água, desses 9 que pesam a água, 1 grama desses 9 é hidrogênio e os outros 8 gramas são oxigênio. Tá? Da onde que formou esses 9 gramas? 1 de hidrogênio, 8 de oxigênio. E é sempre assim, tá? Isso que Lavoisier nos traz. Lavoisier não, Proust nos traz. Deixa eu achar aqui a outra página. Aqui, ó. Percebam, 4,5 gramas de água é sempre 9 para 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio. Então, 4,5 que é metade de 9, para metade de 1, que é 0,5, para metade de 8, que é 4. E a mesma proporção. Se eu tenho 9 de água, o dobro, 18. Então, eu tenho o dobro de hidrogênio, 2 gramas. E eu tenho o dobro de oxigênio, que é de 6 gramas. As substâncias compostas sempre são formadas em proporções definidas. Não importa onde veio essa água, não importa de que lugar do universo que eu obtive essa água. Ela sempre é formada nessas proporções, né? Ao observar essas reações que o Proust fazia à decomposição de algumas substâncias, concluiu que as proporções de reagentes consumidos e de produtos formados seguem relações de massa. E tem aí uma frase célebre para definir a lei de Proust, que é outra forma de enunciar essa lei, é que a composição de substâncias compostas, independente de sua origem, é sempre a mesma, tá? Lei das proporções múltiplas ou lei de Dalton. Dalton, que é o pai lá do primeiro modelo atômico científico, baseou alguns de seus postulados. Que postulados? Os postulados que definiam o átomo dele, para a sua teoria atômica nas leis de Lavoisier e Proust. Ele analisou a proporção das massas dos reagentes e suas relações com as massas dos produtos formados. Ele viu lá que eu tinha 9 gramas de água e ao decompor essa água eu passei a ter 8 gramas de oxigênio e 1 grama de hidrogênio. Eu tinha lá 4,5 gramas de água, ao decompor essa água eu tinha meio grama de hidrogênio e eu tinha lá 4 gramas de oxigênio. Eu tinha 18 gramas de água, eu tinha 2 gramas de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, e isso era sempre constante. Ao realizar diversos experimentos, Dalton verificou que mantendo a massa de um dos reagentes e alterando a massa de outro, era possível obter produtos diferentes. Então se eu pegar o gás carbônico lá, que é o carbono e mais o oxigênio, e eu colocar em quantidades, em proporções diferentes, eu posso estar formando o primeiro, que é o monóxido de carbono, ou o segundo, que é o dióxido de carbono, porque eu mudei a proporção. Se eu conseguir, alguns produtos que permitem fazer essas reações em proporções diferentes, mas eles formam produtos diferentes. O CO, o monóxido de carbono, ele é formado pelos mesmos elementos que o dióxido de carbono, porém são gases semelhantes, mas diferentes. O monóxido de carbono é um gás muito venenoso, formado aí pela queima incompleta, quando está faltando oxigênio, e que se você estiver num ambiente fechado com esse gás, facilmente você pode morrer. O dióxido de carbono é o gás que sai da nossa respiração. É óbvio que se você não tiver oxigênio nesse ambiente, você pode morrer por asfixia. Mas o monóxido de carbono, mesmo com uma certa quantidade de oxigênio suficiente para te manter vivo, ele te envenena, ele te mata, tá? Porque as nossas hemácias do sangue têm mais atração pelo monóxido de carbono do que pelo próprio oxigênio. Então ele é um gás venenoso. Olha aqui os exemplos. 12 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio, aqui, formou o monóxido de carbono. Se eu pegar os mesmos 12 gramas de carbono e dobrar a quantidade de oxigênio e conseguir fazer uma reação completa, eu formo um outro gás, que é formado pelos mesmos elementos químicos, porém um gás diferente. Outro exemplo é a formação dos diferentes óxidos de nitrogênio. Olha aqui, você tem 1, 2, 3, 4 tipos de óxidos de nitrogênio, todos eles são diferentes, e o que mudam neles? A proporção
de oxigênios nesses óxidos de nitrogênio. Formam aí substâncias diferentes, tá? Estequiometria. A estequiometria é a forma que você consegue representar uma reação química com proporções corretas, tá? Vamos ler o texto juntos aqui. Para facilitar a compreensão das leis de proporções múltiplas, devemos estabelecer o conceito de equação química. Vamos pensar na equação química como a representação ali no papel de uma reação química que acontece na vida real. Tá? Eu vou formar água. Eu tenho lá o meu oxigênio e tenho lá o meu hidrogênio. Eu reajo os dois. De que forma? Queima. O hidrogênio pega fogo de forma bastante forte. Ele é muito reativo. Ao queimar esse hidrogênio, ele não produz fumaça. Ele não produz dióxido de carbono. Por quê? Não tem carbono ali. Ele produz o quê? Água. Vapor de água. Tá? Então, como que eu vou representar isso? Quanto de hidrogênio eu tinha, com quanto de oxigênio eu tinha, e eu consigo calcular exatamente quanto de água que eu formo. Então, uma equação química é uma forma de representar as reações químicas, relacionando a fórmula química das moléculas ou a fórmula mínima de sólidos iônicos dos reagentes e produtos. Por exemplo, o sal de cozinha é um sólido iônico. Nós já vimos lá as ligações químicas. O sal ele é formado por íons. Você tem lá o NaCl, é o mínimo que você precisa de sódio com cloro para formar o sal de cozinha. Em uma equação química, o número de átomos de determinado elemento deve ser igual nos reagentes e no produto. Como assim? Eu coloquei ali um átomo de hidrogênio aqui, 2 átomos de hidrogênio, e eu coloquei um átomo de oxigênio. E formei lá H2O. 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Não tem como eu colocar 2 átomos de hidrogênio e produzir lá 2 H2O. Eu tenho o dobro. Não, o que eu tenho de reagente, eu tenho que ter de produto. Quando eu consigo fazer isso, eu digo que essa equação está balanceada. E olha aqui um exemplo de uma equação não balanceada. Temos aqui 2 hidrogênios mais um oxigênio, formando aqui o H2O. Então, eu tenho 2 hidrogênios do lado dos meus reagentes, que a água aqui foi decomposta e formou 2 hidrogênios. Então, está correto. Porém, aqui tem um único oxigênio. E do outro lado dos meus produtos, eu tenho 2. Então, da onde que viria esse outro oxigênio? Está uma equação não balanceada. Por quê? De um lado eu tenho um oxigênio, passou por uma reação, passou a ter 2. Vai contra a lei aí de Proust, que diz que na natureza nada se cria. Olha como que eu consigo arrumar essa equação. Eu tenho que ter no mínimo 2 moléculas de água para formar uma equação completa. Como assim? 2 moléculas de água, eu tenho 2 vezes, cada molécula aí tem 2 átomos de hidrogênio, 2 vezes 2 átomos de hidrogênio, eu tenho aqui 2 moléculas de H2, então eu tenho 4 átomos de hidrogênio do lado dos meus produtos. E o oxigênio? Aqui cada molécula de água tem 1, em 2 moléculas eu tenho 2 átomos e eu formo um O2, uma molécula com 2 oxigênios. Então está balanceado, o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Mas por que aqui não dá para colocar, eu tenho 2 hidrogênios e eu tenho 1 oxigênio? Por quê? Lembra? Só os gases nobres aparecem sozinhos na natureza. O oxigênio não. O oxigênio, ele aparece em dupla. Ele aparece aí formando uma molécula, ou em trio, no caso do ozônio. Vamos lá. Lei de Dalton. Explica as leis de Lavoisier e de Proust, considerando os átomos das moléculas. A lei de Lavoisier pode ser compreendida da seguinte forma: em uma reação, os átomos não são destruídos e nem criados, mas recombinados, e dessa forma a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Se eu tenho lá 90 kg de água, desses 90 kg, na hora que eu desmanchar essa água, eu irei produzir 10 kg de hidrogênio e 80 kg de oxigênio. Nada se perdeu, nada se criou. Eu continuo ali com a mesma quantidade em massa
do que eu tinha dos meus produtos, eu vou ter a mesma quantidade em massa do que eu tinha dos meus reagentes. Né? A lei de Proust estabelece que a substância apresenta composições fixas, independente de sua origem. Ou seja, a água aqui ou a água em qualquer outra parte do nosso planeta, ela sempre terá essa mesma proporção. 8 unidades em massa de oxigênio para 1 unidade em massa de hidrogênio. 8 kg de oxigênio, 1 kg de hidrogênio. 8 gramas de oxigênio, 1 grama de hidrogênio. E assim por diante. Voltemos por um momento à reação de decomposição da água para explicar a lei de Lavoisier. Sabendo que a molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, obtém-se 2 moléculas de hidrogênio. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui passou pela reação e eles se unem em 2 duplas. Ó, HH é uma dupla, é uma molécula de hidrogênio. E aqui HH de novo é outra dupla, é outra molécula de hidrogênio. H2 e H2. E uma molécula de oxigênio, O2. Eu tinha 2 oxigênios aqui que estavam em moléculas diferentes de água, eles saem da água e se unem em uma molécula de oxigênio gasoso, O2. Durante a decomposição das moléculas de água, é isso aí que acontece. Eu preciso agora que vocês façam os exercícios aqui 16 e 17 da página 53 e enviem junto com os outros que eu já falei lá no meu e-mail com a imagem. Nessa imagem pode ser por foto ou se você escanear, melhor, tanto faz. O jeito que você ficar aí mais fácil, desde que eu consiga identificar, consiga ler, para mim aí até sexta-feira, ok? E semana que vem a gente continua. Tchau!